Me diz aí, tu é estudante de música, tem um certo conhecimento de harmonia, mas quando precisa escrever um arranjo coral fica todo perdido? Então fica ligado que hoje eu vou te passar um guia massa de condução de vozes. Eu sou Thiago Souza, você está no Escola Musical. O que eu vou passar para vocês hoje aqui, né, são regras, mas dependendo do contexto, dependendo da intenção do compositor, elas podem ser quebradas, né? Mas aí, para um primeiro momento, procurem seguir essas regras à risca, né? Pelo menos nas suas primeiras composições. E a primeira coisa aqui, para esse vídeo aqui, eu vou trazer um contexto de um coral a quatro vozes, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como essas vozes são divididas, né? Então, na minha pauta aqui, eu vou ter duas vozes na clave de Sol e duas vozes na clave de Fá, beleza? As vozes de cima são as vozes mais agudas. Eu vou ter aqui um soprano e um contralto, né? Tá vendo aqui, ó, o S de soprano e o A de alto, né? Que é também chamado de contralto. Essas vozes superiores, essas vozes de cima, são vozes femininas. A soprano é a voz mais aguda e a contralto a voz feminina mais grave. Na clave de Fá, eu vou ter duas vozes masculinas, né, que é o tenor e o baixo. O tenor é a voz masculina mais aguda e o baixo é a voz masculina mais grave, beleza? Você pode encontrar também arranjos corais escritos com a clave de Dó. E elas são escritas na pauta da seguinte forma: as que estão apontando para cima é uma voz e a que está apontando para baixo é outra. Então, na pauta de cima, as vozes que apontam para cima é o soprano, as que apontam para baixo é o contralto. O mesmo acontece nas vozes masculinas. A que está apontando para cima é o tenor e a que aponta para baixo é o baixo. E qual é a diferença de cada voz dessa? A diferença está na extensão das notas que elas alcançam, né? Então, por exemplo, ó, veja aqui a extensão de uma voz do soprano, né? Ele vai pegar desse dó aqui até essa nota aqui em cima. Aí percebam agora a extensão do contralto, ó. Percebam que ele é mais grave e ele não alcança todas as notas que o soprano alcança, beleza? Ele vai pegar uma nota mais grave aqui e vai chegar até aqui, enquanto o soprano ultrapassa esse limite, né? Lógico que aqui é um limite para você ter uma ideia de como as vozes funcionam, né? Lógico que você estudando, você fazendo aulas de canto regulares, esse limite é ultrapassado, beleza? Então, ó, aqui eu tenho o soprano, o contralto, que ele é um pouco mais grave, aí eu tenho o tenor, que ele é mais grave do que o contralto, né? Percebam aqui, ó, onde ele chega. Ele consegue até fazer algumas notas do contralto e do soprano. E aqui eu tenho o baixo, que é a nota, que é a voz mais grave, né? Percebam aqui ó, o limite que ele chega. Outra coisa que você tem que se ligar também na hora que vai escrever é sobre a abertura das vozes, né? Segundo a Marisa Ramírez, no seu livro de harmonia, ela indica o seguinte, que a distância entre as vozes superiores, ou seja, tenor, contralto e soprano, a distância entre elas, né, entre essas duas e entre essas duas, não ultrapasse uma oitava, tá bom? A distância entre tenor e baixo é livre. Agora, a distância entre tenor e contralto, contralto e soprano, não ultrapassar uma oitava. Repetindo o que eu já falei no início do vídeo. Isso são regras, mas que dependendo do contexto da música, dependendo da necessidade do compositor, elas podem ser quebradas. Relacionado à posição das notas, né, que a gente vai colocar entre as vozes, a gente tem duas formas de fazer. Eu estou pensando aqui, como eu tenho quatro vozes, eu vou pensar em tríades, três notas, né? Então, como é que a gente pode distribuir essas notas entre as vozes? A primeira posição é a posição aberta. O que isso significa? Vamos pensar na tríade, né? Eu tenho Dó, Mi, Sol. Aí vamos supor, eu faço Dó, eu pulo o Mi e faço o Sol, como aconteceu aqui, ó. Dó e Sol.
Aí eu faço o Mi aqui e depois repito o Dó lá em cima. Percebam que eu posso colocar um Mi aqui, posso colocar um Sol aqui. Quando isso acontece, a posição está aberta, quando tem espaço para colocar as notas do acorde, né? Então, para mim, eu acho mais fácil pensar dessa forma. É quando pula a ordem na sequência, né? A nota na sequência. Então, Dó, Mi, eu vou pular e vou fazer o Sol. E ali ele fez o Mi e em vez de fazer o Sol, ele repetiu o Dó. Vocês entenderam, né? Quando o oposto acontece, né? Aqui eu estou falando relacionado às vozes superiores, né? Tenor, contralto e soprano. O baixo ele é livre. Então eu tenho aqui, eu tenho o Mi, o Sol e o Dó. Então eu não tenho espaço para colocar notas aqui. Então quando isso acontece, a minha posição é fechada. Beleza? Posição aberta, posição fechada. Entenderam aqui, né? Ainda nessa questão dos acordes, a gente tem um dobramento de notas, né? Se eu tenho 4 vozes e eu tenho apenas 3 notas, essas notas vão ser, obviamente, dobradas. E existe uma regra, uma sequência para essas. A primeira nota que você vai buscar dobrar é a fundamental. Então, aqui ó, eu tenho um Dó aqui embaixo e o Dó lá em cima, tá bom? O baixo e o soprano fazendo ela. A segunda que você vai buscar dobrar é a quinta, né? Então eu tenho um Dó aqui, tenho o Sol aqui e eu tenho o Sol de novo aqui. E por fim a gente dobra a terça da tríade, né? Então percebam que eu tenho o Mi aqui e o Mi aqui, beleza? A quinta ela pode ser ocultada, né? Ela pode ser ocultada mas a terça em hipótese alguma. E também você tem que se ligar na terça do acorde dominante, né, que ele é a sensível da escala, e a mesma nota, né, que vai ser a fundamental do sétimo grau, que é a sensível da escala. Então, segundo a Marisa Ramírez, essa nota, que é a sensível da escala, não é para ser dobrada. Agora, lembrando mais uma vez, né, dependendo do contexto, do que a música pede, da intenção do compositor, regras podem ser quebradas, né? Mas aí, no primeiro momento, eu aconselho que vocês sigam essas regras que eu estou falando aqui para vocês não se perderem. Quanto ao movimento melódico das vozes, né, ou seja, o movimento individual de cada uma delas, o que a Marisa Ramírez indica? Os saltos dissonantes, né, sétimas maiores ou menores. Se for usar trítono, que ele seja resolvido, né? Então percebam aqui, ó, que aqui ele faz uma sétima, né? Ele faz uma sétima aqui. Ela não aconselha fazer isso, que ele está fazendo uma quarta aumentada, né? Ó, Fá, Si e resolve no Dó. Já que ele está fazendo Fá, Si e vai para o Lá. Então ele não está resolvendo esse trítono, beleza? Então esse movimento aqui do trítono que ele não resolve, a Marisa Ramírez indica para não ser feito. Então, relacionado ao movimento individual, né, o movimento melódico de cada voz, é só se ligar nisso, evitar saltos dissonantes e o trítono. Relacionado ao movimento simultâneo das vozes, a gente tem 3 tipos, né? Tem o movimento oblíquo, o movimento contrário e o movimento direto. O movimento oblíquo é quando uma voz fica parada enquanto a outra se mexe, né? Então percebam aqui, ó, que essa minha voz de cima aqui, ela se sustenta enquanto a voz de baixo se movimenta. Outro exemplo aqui, agora a voz mais grave que se sustenta, né? Isso aqui remete às primeiras formas de organo, né? A voz que se sustenta, o cantos firmes e tal. Temos também o movimento contrário. O movimento contrário, como o nome já fala, quando uma voz se movimenta para um lado, outra voz se movimenta para o outro. Então percebam aqui, ó, que essa voz de cima faz um movimento ascendente, enquanto a voz de baixo faz um movimento descendente. Mesma coisa acontece aqui, mesma coisa acontece aqui. Então, movimento oblíquo, uma voz se mantém enquanto a outra se movimenta. Movimento contrário, as vozes se movimentam para direções contrárias. E por fim, a gente tem o movimento direto, né? O movimento direto é quando as vozes
vão se movimentam na mesma direção, né? Podendo ou não preservar o mesmo intervalo. Então aqui eu tenho, ó, as vozes fazem um movimento descendente e elas mantêm o mesmo intervalo. Eu tenho uma terça aqui e uma terça aqui, tá bom? Nesse movimento aqui, como uma regra geral, é evitar as quintas paralelas e as oitavas paralelas. Então eu estou fazendo uma terça aqui e uma terça aqui. Então a Marisa Ramírez indica evitar as quintas paralelas, né? Coisa que era feito, mais uma vez, no órgão, né? Era feito lá na música medieval. E por fim, nós temos a sobreposição de vozes e o cruzamento de vozes. Então o que acontece na sobreposição? Quando elas fazem um movimento direto, né, como vocês estão vendo aqui, e a voz mais grave canta uma voz mais aguda do que a anterior da voz aguda, acontece uma sobreposição, né? Percebam que ela canta aqui, ó, uma nota mais aguda do que a nota da voz aguda, né? É meio complicado, mas vocês estão entendendo, né? Então, quando isso acontece, é uma sobreposição. E o cruzamento de vozes é quando elas trocam de posição, né? Por exemplo, se acontecesse isso daqui, né? Quando acontece isso daqui, né? A voz do contralto, que deveria ser mais grave, ela faz uma nota mais aguda, e a voz soprano, que seria mais aguda, faz uma nota mais grave. Espero que esse guia aqui sirva de norte, né, para quem está começando a escrever seus arranjos corais. E procurem o livro da Marisa, né? Os exemplos que eu trouxe aqui, as coisas que eu falei aqui, eu tirei tudo desse livro, tá bom? É um livro muito bom, eu recomendo a todos vocês. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Se você curtiu, deixa teu like e se inscreve no canal. E se você quer ter um contato direto comigo, acesse um link aí na descrição e marca uma aula experimental. Ela é totalmente grátis. Eu sou o Thiago Souza, um abraço e até o próximo vídeo.